Mais uma vez, nosso muito boa noite aos nossos convidados, ok? Maria Cristina, Margarida, a Nivolanda, Carlos, o Luiz de Belo Horizonte, a Claudete, o Luciano, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de negócios, a nossa apresentação da oportunidade de negócios Timol, ok? Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início agora a essa apresentação de negócio. Só um minutinho, deixa eu desenrolar algo aqui. Tem que gravar também, que sou eu que gravo. Ok. Então é isso aí, gente. A nossa empresa é a Timol, ok? Produtos magnéticos, né? A Timol tem aí uma, uma oportunidade nas nossas mãos, né? É realmente uma oportunidade que é colocada nas nossas mãos e nós é que determinamos, né? Nós é que decidimos fazer isso acontecer na nossa vida, porque a Timol é realmente uma oportunidade, é uma realidade, né? Então a Timol é uma empresa que tem a sede em Uberlândia, né? Já está há quase 13 anos no mercado, uma empresa que tem um atestado de idoneidade fornecido pelo Congresso Federal, ok? Essa empresa é uma empresa que ela tem sede própria, né? É uma indústria, ela não terceiriza os seus produtos, é uma empresa que primeiro produziu um bom produto que fez nome no mercado, né, por causa dos seus resultados, ok? E ela é dirigida pelo seu próprio presidente, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, né? O que nos dá muita segurança, ok? Então você vai conhecer hoje uma empresa sólida, uma empresa que, a partir de um produto de muito sucesso, tem, tem se expandido ao longo de 13 anos, não só no Brasil, mas também no exterior, e é uma empresa que tem andado a passos firmes, né? Sem vacilo. É uma empresa que nos traz muita segurança. Eu estou muito tranquilo em estar trabalhando nessa empresa. Esse slide tem pouco tempo, mas a gente não tem conseguido acompanhar, né? Atualizar aí. Hoje, eu fiz um cadastro hoje já acima de 28 mil, né? Creio que depois de mim outras pessoas já fizeram cadastros. Então, a, a empresa tem crescido, tem tido uma curva de crescimento muito grande, muito expressiva nos últimos dias, né? Essa empresa levou 6 anos para ter 2.300 cadastros, mas ao longo dos outros 6 anos ela acrescentou mais de 25 mil cadastros, ok? Então a empresa tem uma missão que é proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do uso do Silocimol e do seu sistema de trabalho, ok? Então, é uma empresa que cresce com responsabilidade, sempre de maneira sustentável, ok? A empresa ela tem escritórios, né, espalhados aí por todo o Brasil. Aí está uma foto do prédio onde tem o escritório da Timol na cidade de São Paulo, ok? E nós temos aí escritórios pelo Brasil e também no exterior, também na Europa, em Santo Tirso, em Portugal. Temos lá um centro de distribuição em Portugal, de onde se distribui produtos para a Europa, para os Estados Unidos e por aí vai. E o crescimento tem sido paulatino. Então, nós vamos aí à apresentação do projeto de saúde familiar, primeiramente, ok? Para depois apresentar para os senhores a oportunidade de negócio, tá? Nós iniciamos pelos depoimentos. Eu sou uma pessoa que eu tenho um bom resultado com o uso dos produtos dessa empresa, né? Então, o meu testemunho é esse. Eu antes era diabético, hipertenso, tinha inflamação nas cartilagens, dores e cansaço nas pernas, tomava 5 tipos de medicamentos e não tinha disposição física para nada, ok? E depois de algum tempo usando o Silocimol, não foi muito tempo, eu já me livrei dos medicamentos, né?
Hoje eu estou livre do diabetes, livre da hipertensão, livre das inflamações nas cartilagens. Eu tive um tempo que eu andei de bengala até, eu tenho um calozinho na mão aqui que está demorando para sair, mas ele vai sair, porque eu não vou precisar mais, né? Depois que eu descobri o Silocimol, não preciso mais. Então, livre das dores e cansaço nas pernas, livre de medicamentos. Aqui está 1 ano e meio, mas já tem 1 ano e 8 meses, 1 ano indo para 9 meses, né? E disposição física, graças a Deus, muito agradável, ok? Então, aqui nós temos aqui um testemunho, né? Um resultado de uma úlcera varicosa que essa senhora sofria há 8 anos. Para quem conhece, sabe que isso aí é tratado pelos médicos como algo que não tem cura, que não cicatriza, na verdade. As pessoas que têm esse problema, elas sofrem com isso a vida toda, passando algum medicamento, cremes e pomadas, mas nunca cicatriza, né? E essa senhora, ela experimentou fazer o uso do Silocimol e ela teve um resultado fantástico. Prestem bem atenção, que eu vou mudar o slide agora, ok? Olha só. 4 dias ingerindo a água do Silocimol e banhando a ferida com a água do Silocimol, ok? Detalhe muito importante de vocês observarem. Ontem uma pessoa perguntou para mim, mas banhar com a água um ferimento faz diferença? Aí eu disse, se a água for do Silocimol, for uma água magnetizada, faz muita diferença, ok? Ajuda muito na cicatrização, porque é uma água reorganizada molecularmente, é uma água leve, é uma água fina, e ela realmente consegue hidratar a pele, né? E com isso nós obtemos bons resultados. Olha só, vou voltar aqui para que você veja, olha. A diferença em 4 dias de uso, bebendo a água tratada pelo Silocimol e banhando a ferida, ok? Aqui já com 25 dias, já está completamente cicatrizado. É claro que isso continua progredindo até que não se veja mais nada aí, né? Nós temos muitos testemunhos, muitos resultados daquela situação. Aqui nós temos um caso de psoríase, né? Que esse senhor ele começou o tratamento em 6 de fevereiro de 2014. Ele tinha esse problema no corpo todo, ok? Imagina a situação de uma pessoa com o corpo nessa situação. Imagina a convivência, como é que essa pessoa convive na sociedade. Como é que ele pega na mão de alguém, né? Então, a pessoa tem a autoestima da pessoa, com certeza, vai lá para baixo, né? Então, quando a pessoa procura solução para isso na medicina e não encontra, então realmente a pessoa não tem como não estar deprimida. E já vi muitos casos de pessoas que se suicidaram por conta dessa doença chamada psoríase, ok? Só que esse senhor começou a fazer o tratamento com a água magnetizada pelo Silocimol e olha o resultado que ele teve com 38 dias. O que é que os senhores acham, senhores convidados que estão na sala hoje pela primeira vez? O que é que os senhores acham que esse senhor sentiu quando ele viu esse resultado? Imaginem o valor desse produto, ok? Então, hoje os senhores vão entender por que é que nós estamos aqui trabalhando com isso, porque realmente é muito satisfatório você poder ajudar pessoas a recuperar a saúde, a recuperar a autoestima, ok? E ainda você poder trabalhar com essa empresa, com esse produto. Aqui o resultado dele já com 60 dias, completamente sem nenhuma manifestação, né, da psoríase e livre daquela situação, né, daquele constrangimento todo. Aqui nós temos um outro caso de úlcera, né? Essa senhora, Dona Maria Tereza, é uma cliente minha, tem 75 anos, glicose acima de 480. Ela iniciou o tratamento dela no dia 20 de 10 de 2015 e depois, no dia 13 de dezembro de 2015, a glicose dela já estava em 126 e o ferimento estava cicatrizado. Então, os senhores podem perceber aí o que acontece com a pessoa fazendo o tratamento com água magnetizada. No caso dela, foi igual àquela outra senhora que a gente viu primeiro, né? Ela bebeu a água magnetizada e pulverizou a água no ferimento e isso foi cicatrizando até que chegou nesse estado aí.
ok? Então, com 53 dias de tratamento, essa senhora que não podia colocar o pé no chão, ela mesmo deitada, ela sentia fisgadas no pé, ok? Uma dor muito profunda e ela não podia sequer pisar com o pé no chão. Agora você vê essa cicatriz, esse ferimento, essa úlcera já cicatrizada, ok? Então, como foi que obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timol? Você que está aqui na sala hoje pela primeira vez, você foi convidado por alguém, peça para a pessoa que te convidou te mostrar outros testemunhos, outros resultados, porque hoje a gente não tem muito tempo de mostrar muito resultado e nem de falar muito do produto, principalmente hoje, ok? Então peça para ver mais resultados que você vai ficar verdadeiramente impressionado, tá? Então, como essas pessoas obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timol? O produto principal, o produto carro-chefe da empresa, o primeiro produto da empresa é este, o Silocimol. Tá? O Silocimol é um aparelho, um equipamento desenvolvido com ímãs orientados, né? E o trabalho magnético realizado pelo Silocimol é capaz de corrigir as moléculas da água, quebrando a dureza da água, eliminando as macromoléculas, deixando a água mais leve e capaz de hidratar melhor as células, além de retirar da água metais pesados, ferruginosos, nocivos ao organismo, ok? Ele é fabricado em aço inox 316, então é um equipamento que não enferruja, não exige manutenção, ok? E ele também é produzido com infravermelho longo, que também não enferruja, tá? Então, a natureza disponibiliza a água e o silocimol prepara a água que nós encontramos na natureza, né? A água que é disponibilizada para nós. O silocimol prepara essa água para que nós possamos beber uma água que realmente vai cumprir a função da água no nosso organismo, ok? Então, como é que a natureza disponibiliza a água para nós? É uma água boa? Hoje você tem água de várias espécies. Você tem água da torneira, da caixa d'água, né? Você tem água de garrafa, você tem água de tudo quanto é jeito. Então, você tem vários tipos de água, né? Tem água boa e tem água ruim. E o Dr. Laí Ribeiro, ele diz aí, olha, a água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Então, o que é que nós precisamos entender aqui? São poucas pessoas que têm conhecimento a respeito do que a água pode fazer no nosso organismo, tanto de bem quanto de mal, ok? Então a água não é simplesmente um líquido para a gente matar a sede. A água é o principal dos nutrientes, pode-se dizer assim, porque a água ela tem a função de hidratar as células que compõem todo o nosso organismo, ok? Então a única forma de você hidratar as células do seu organismo é através da água. E se você não tiver uma água boa, você não consegue hidratar as células. E não conseguindo hidratar as células, essas células vão oxidar, vão enferrujar, vão adoecer e vão desenvolver patologias aí, ok? Então, o Dr. Laí Ribeiro é um médico cardiologista, nutrólogo. O currículo dele é um currículo invejável, né, para muitos médicos, porque ele é professor de medicina, foi professor em Harvard, tem um currículo maravilhoso. É um homem que estudou muito a respeito, manja muito de água, né, manja muito de saúde. E principalmente eu gosto de dizer, né, que ele quando fez cardiologia, ele era um médico cardiologista, mas quando ele se especializou como nutrólogo, então ele demonstrou que ele realmente é uma pessoa que está preocupada com a saúde das pessoas, ok? O que hoje está muito difícil, né? Então vamos lá. Você sabe por que as pessoas ficam doentes? Eu gosto muito dessa pergunta. Porque hoje nós vamos aos médicos, nós sabemos que estamos sofrendo de alguma patologia, os médicos passam remédios para nós, na verdade, e aí diz, você tem que tomar esse remédio por tanto tempo,
e não tem cura, é só um tratamento, aí você vai, compra o remédio, você não sabe nem por que é que ficou doente. Hoje não é muito interessante para a indústria farmacêutica, para a indústria médica, não é muito interessante que você saiba por que você ficou doente, né? E dá até a impressão que tem uma associação aí com a indústria alimentícia, porque nós estamos adoecendo muito hoje por conta da indústria alimentícia, né? Por conta da água ruim que nós bebemos. Hoje eu vi uma pessoa falando num grupo aí a respeito de refrigerante, que nós precisamos passar para as pessoas a informação a respeito de refrigerantes, e eu até ri, porque é impressionante quando você vai passar para alguém a informação a respeito do refrigerante, do quanto o refrigerante faz mal para a saúde, as pessoas ignoram você, tiram sarro, dá a impressão que você é o chato da história, né? Mas, na verdade, quando a gente descobre o que é que um refrigerante, uma bebida ácida, uma comida ácida faz no nosso organismo, com certeza vai levar a gente para a doença, né? Para a obesidade, para várias patologias, e por conta da alimentação e da bebida que a gente está consumindo, ok? Então, olha, antigamente as pessoas viviam com mais qualidade de vida, mais próximas da natureza, ou seja, antigamente você pisava no chão, na terra, você tinha contato com o magnetismo da terra, você respirava um ar mais puro, né? Você tinha uma outra situação na situação dos alimentos. Você ia para a casa da vovó no final de semana, você ia comer galinha caipira, polenta, né? O tempero era alho e cebola, e os outros temperos eram ali da horta, né? Hoje é tudo industrializado, tudo tem conservante, acidulante, umectante e viciantes, como no caso do glutamato monossódico, que faz você se viciar em alimentos que são altamente tóxicos, cancerígenos, oxidantes. Então, por aí vai. Então, por conta disso, a enfermidade, as doenças têm aumentado muito. Você vê que aqui, olha, nessa primeira fotozinha do lado esquerdo, isso mostra para a gente a impermeabilização do solo. Por isso tem tanto entupimento aí nas ruas, né? Alagamentos. Na situação desse aviãozinho aí, jogando agrotóxicos, esses agrotóxicos, eles não contaminam somente os alimentos, mas eles penetram na terra, vão para os lençóis freáticos, são levados pela água da chuva para os rios, e tudo isso acaba, de alguma forma, indo para o consumo, né? A poluição, da mesma forma que ela sobe, uma hora ela acaba descendo e contaminando o solo, as plantações. E na parte de baixo você vê aí a alimentação, né? Alimentação de conservantes, de acidulantes, de umectantes, alimentação ácida, né? Os refrigerantes com pH baixíssimo, de 2,3, 2,5, em contrapartida ao seu sangue, que tem um pH de 7,35 a 7,45, né? Você tem aí uma situação muito complicada, porque o pH do sangue sendo 7,35 a 7,45, o do refrigerante 2,5, você tem uma ideia, o ácido da bateria de um automóvel, o pH é 1,0. Então, está mais próximo, o refrigerante está mais próximo do ácido da bateria de um carro do que do seu sangue. E cada vez que você toma um copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água boa só para desfazer os males que aquele copo de refrigerante causou para você, né? Então, por isso, cada dia nós temos pessoas mais jovens com as doenças que antigamente eram só pessoas muito velhas que tinham, porque a acidez acontecia ao longo da vida, né? A pessoa ia acumulando uma certa acidez ao longo da vida. Agora, como hoje tudo tem acidez, então as crianças já vão acidificando mais cedo o organismo delas, e por isso hoje nós temos aí tantas crianças doentes com câncer, né? Infelizmente, nós estamos caminhando dessa maneira aí, né? Então, aqui uma pergunta muito interessante. De onde vem a água que você bebe? Você pode dizer para mim, Adalberto, eu sei que a água vem dos rios, mas ela é tratada, né? Realmente, ela é recolhida, né, pelas companhias de água e passam por um tratamento onde são adicionados mais de 20 tipos de produtos químicos, né? E principalmente o cloro, que cumpre um papel muito importante, é claro, na água, mas que depois que ele cumpriu esse papel, você não deve ingerir o cloro, ele deve ser retirado da água. Então, essa água precisa ser purificada, precisa ser retirado esse cloro, esses produtos químicos, para que você possa
mineralizar essa água novamente, ok? Para que você possa beber essa água e ela cumprir realmente o papel da água no seu organismo, tá? Isso hoje você consegue com o equipamento que a Timol disponibiliza, que é o Hyperminer, né? Que ele filtra, purifica, tira 99% do cloro da água, aumenta o pH da água para 7,4, ok? Tira todas as impurezas, é um equipamento fantástico. E aí você pode produzir a sua água mineral em casa, ok? Ô, Francinaldo, agora não é um momento de perguntas, mas eu vou responder rapidamente para você. No caso do Max CPR e do Hyperminer, eles só são vendidos através da rede mundial, ok? Então, você ganha por indicação somente, não é lucro, não é bônus. Você ganha por indicação, tá certo? Então, olha aqui, pessoal, a situação da água, né, que tem numa caixa d'água. Todo mundo tem caixa d'água em casa ou no prédio onde mora, né? E você não sabe como é que está essa caixa d'água. Então eu pergunto, você tomaria um copo dessa água? Geralmente a pessoa diz, não, eu não tomaria um copo dessa água. Da caixa d'água da sua casa, você não tomaria? Quando a pessoa pensa nessa situação, vê essa foto, ela diz, não, eu não tomaria, mas toma da torneira, né? Muitas pessoas a gente visita e eu pergunto às vezes, você toma água de onde? Da torneira. Então, além da agravante situação da água ser está carregada de produtos químicos, você não sabe em que condições está a sua caixa d'água, ok? Então nós precisamos realmente ter um cuidado extra. Adalberto, eu não tomo água da torneira, eu compro água de garrafão. Você sabe como elas são higienizadas, como são manuseadas, aonde são armazenadas, por que tem prazo de validade, né? Que a água perde o poder de hidrogênio dela. Você vê que no rótulo das garrafas de água mineral, vem sempre escrito lá o pH da água, que geralmente é baixo, e diz lá, né? O pH da água na fonte a 25 graus. Ou seja, depois que saiu da fonte, aquele pH já não existe mais, né? A temperatura já mudou. E quando a água recebe, quando esse garrafão recebe no transporte ou no armazenamento um calor, esse calor faz com que seja liberado na água um hormônio, o E1, o estrógeno, né? Que é altamente cancerígeno, altamente prejudicial à saúde. Ok? Então, resumindo, né? A água que nós hoje vemos aí que ela fica parada nos canos, parada nas caixas d'água. A água ficou parada, a água morre, ela perde o poder de hidrogênio, ok? Ela se desorganiza, ela forma macromoléculas. E essa água morta, com macromoléculas, essa água não consegue hidratar o seu organismo. Então, por isso tem acontecido aí o aumento das enfermidades, né? Então, nós vamos falar aqui de 3 fatores importantes que o silocimol atua, né, para trazer benefícios para a nossa saúde. Esse senhor aqui, o Dr. Otto Warburg, ele é um cientista, ganhou o prêmio Nobel em 1931, defendendo aí a tese, né, em relação aos tumores. Então, ele diz, né, na sua obra que o metabolismo dos tumores, ele demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por 2 condições básicas: a acidez do sangue, que a gente vem falando, né? E a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Tá certo? Então, lembra da pergunta que eu fiz agora há pouco? Por que é que nós ficamos doentes? Ficamos doentes por causa da acidez, por causa da hipóxia, que é a falta de oxigênio, ok? E tem mais uma outra situação, são os radicais livres. Os cientistas descobriram que o envelhecimento precoce, as doenças são causadas também pelos radicais livres, ok? E o silocimol atua nessas 3 situações. O radical livre prejudicial é um átomo isolado de oxigênio. Você pode dizer, Alberto, mas o radical livre é produzido pelo organismo, né? E ele é necessário. Nós vamos tratar bem direitinho sobre isso. Não passou o slide aí, Guilherme? Tá passando o slide aí, pessoal? Cadê o feedback?
Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, olha aí, ó. O problema do radical livre é o excesso de radicais livres, porque nós não temos no nosso organismo somente o radical livre que é produzido pelo organismo, mas nós temos sim um excesso que são gerados por vários fatores. E é o excesso de radicais livres, né, que traz o prejuízo ao nosso organismo. Então, os radicais livres em excesso, eles corroem as membranas das células e são responsáveis pelo envelhecimento precoce, pelas doenças degenerativas. Então, você pode ver aqui, olha, os efeitos dos radicais livres. Você tem um efeito positivo, que é a imunidade, a cicatrização, a coagulação, a apoptose. E você tem o efeito negativo, que é o envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e as patologias, que são mais de 140 patologias e suas variantes. Tenho aí um exemplozinho básico, né? Dessas doenças que vocês estão vendo aí, cada uma tem suas variantes, ok? E são todas elas geradas pelos radicais livres, inclusive doenças degenerativas que os médicos falam aí que não tem cura, né? Como fibromialgia e por aí vai, ok? Então são três situações muito agravantes para a nossa saúde, né? E que o psilocimol atua para resolver e trazer benefícios. Então vamos ver como é que ocorrem esses benefícios. A água magnetizada pelo psilocimol ela atua no organismo reduzindo a acidez, a hipóxia e os radicais livres. Então, olha só, a partir do momento que você começa a fazer uso da água magnetizada, você começa a reduzir a acidez, começa a reduzir a hipóxia, que é a falta de oxigênio, e começa a eliminar o excesso de radicais livres. Então, você começa a paralisar tudo aquilo que estava caminhando para um processo degenerativo, você começa a dar uma maneirada naquilo, e conforme você vai alcalinizando o seu organismo, vai alcalinizando o seu sangue, né? Conforme a água magnetizada vai trabalhando no seu organismo, você vai percebendo os efeitos, né? Desse processo. Eu gosto, inclusive, de ressaltar que é muito rápido, muito rápido. Eu já tenho bastante clientes e, assim, a maioria deles falam a mesma coisa. Quando eu pergunto qual foi a diferença que eles viram, o resultado que eles viram quando começaram a usar nos primeiros dias, todos eles falam com uma boca só. Passei a dormir melhor, meu intestino normalizou, gente que tem intestino preso, né? E dor de cabeça, são as coisas que acontecem mais rápido. Nos primeiros dias, é impressionante. Então, qualquer pessoa vai perceber resultado. Né? Tem pessoas que falam, não, eu não tenho nada. Quando começa a tomar, percebe que melhorou alguma coisa e está tomando água, ok, gente? Só que é uma água reorganizada molecularmente, uma água adequada para o consumo humano, tá? Então, vamos ver como é que o psilocimol atua no organismo para trazer esse benefício, tá? Então, a reação química da água ao ser magnetizada, ela é conhecida como a hidrólise da água. Você tem a água H2O. Quando você expõe a água a um campo magnético potente, que é o caso do psilocimol, acontece uma dissociação dos íons de hidroxila e dos íons de hidrogênio, ok? Então, acontecerá uma reação química na água que são os minerais cálcio e magnésio, que são bivalentes positivos. Eles vão reagir por quê? Porque os íons de hidroxila são negativos, ok? Como aconteceu aquela dissociação dos íons de hidroxila, que são negativos, para os íons de hidrogênio, que são positivos, foi dissociado, foi separado. Então, agora, os minerais vão reagir com os íons de hidroxila por causa desse negativozinho que está aqui. Então, os minerais encontrados na água vão reagir com os íons de hidroxila, formando hidróxidos alcalinos. E ao ingerir a água magnetizada, você começa a reduzir a acidez do organismo, ok? Então vamos lá. Você percebeu que ficou lá, houve uma reação lá com os íons de hidroxila, ok? E ficou lá os íons de hidrogênio, né? Quando você ingerir essa água, os aglomerados de íons de hidrogênio ingeridos, eles vão reagir com excesso de radicais livres, transformando os radicais livres em H2O, vai neutralizar
o excesso de radicais livres, ok? Então, olha só, o objetivo principal, ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do seu organismo, formando água. Ok, pessoal? Então, é isso que acontece no organismo. Então, olha só, a conclusão dos estudos científicos, né, com o uso preventivo da água supermagnetizada pelo silosimol, é imprescindível para a redução do envelhecimento precoce. Neutraliza o excesso de radicais livres, né? Então reduz o envelhecimento precoce. Prevenção do câncer, porque ele reduz a hipóxia, que é a falta de oxigênio, e reduz a acidez. O câncer, como disse lá o Dr. Otto Warburg, ele só se desenvolve em ambientes ácidos. O tecido é ácido, ele tem facilidade para desenvolver um tumor, para desenvolver um câncer. Se o tecido for alcalino, ele não vai desenvolver um câncer, não vai desenvolver um tumor, porque é alcalino. O câncer sobrevive de acidez, tá certo? Então, olha aí, aumenta o teor de oxigênio no sangue, deixa o sangue mais alcalino, tá? Lembrando que aqui é uma forma popularizada de se falar, ok? Ele não vai aumentar o pH do sangue, não vai passar do limite. O que vai acontecer é um equilíbrio, ele vai gerar um equilíbrio e o seu sangue vai ficar um sangue alcalino, que vai eliminar a acidez, tá? Então, a prevenção de doenças cardíacas acontece por quê? Ele reduz o triglicérides, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea, ok? E também na prevenção da osteoporose. Ele aumenta a densidade mineral óssea. Ou seja, ele previne, ok? Contra a osteoporose, porque não vai permitir que a osteoporose aconteça. E no caso de ter acontecido, ele vai aumentar a densidade mineral óssea, e isso foi comprovado cientificamente, ok? Então aqui nós temos uma demonstraçãozinha básica para que você entenda a diferença de uma água cheia de clusters, uma água de pH baixo, né? uma água com macromoléculas. Desse lado direito, você percebe aqui essa parte amarelinha, verdinha e amarelinha, simbolizando aí a boquinha da membrana da célula, por onde a água entra para hidratar as suas células. Então, as macromoléculas, elas não conseguem penetrar, elas não conseguem hidratar. Então, é o que se chama de um paradoxo. Você bebe água para hidratar o organismo e você acaba desidratando o organismo, tendo retenção de líquidos, formação de gorduras, de celulite, esse tipo de coisa, né? E do lado esquerdo você tem aqui uma situação demonstrada aí da água magnetizada. Ou seja, as macromoléculas foram quebradas, você tem agora uma água hexagonal, uniforme, e ela consegue agora hidratar as células perfeitamente. Então, quando você hidrata as células perfeitamente, a água consegue penetrar, né? Então, as suas células têm saúde, são hidratadas e têm capacidade para absorver os nutrientes dos alimentos e suplementos que você faz uso. Tá certo? Então, aqui nós temos, como eu disse no começo, o termo de reconhecimento de idoneidade fornecido pelo governo federal, né? Comprovando aquilo que a gente tem falado aí. E aqui nós falamos a respeito da comprovação científica, que nós temos a comprovação científica, temos algumas comprovações científicas, porque vários estudos foram feitos com base no silosimol, ok? E esses estudos foram publicados, né? Foram publicados como prova científica irrefutável. Então, aquilo que é irrefutável, não se trata de alguém dizer, eu não acredito, isso não funciona. A pessoa pode dizer o que ela quiser, quem tem boca fala o que quer. Mas a partir do momento que você tem uma comprovação científica, ela é irrefutável, então não se trata da pessoa acreditar ou não. Aquilo foi testado e foi esgotado em testes, e inclusive nós temos vídeos onde o Dr. Geraldo Balieiro, que encabeçou o primeiro estudo científico do silosimol, ele diz, né, que cada 1000 vezes que você fizer os testes,
999 vezes vão acontecer os mesmos resultados. Então, podem dizer o que quiser, porque a comprovação científica ela já existe, né, e não é passiva de questionamento. Então, nós temos aí publicação científica pela APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, né, de São Paulo, do governo. Temos aí estudos feitos pela USP de Ribeirão Preto, pela Unesp de Jaboticabal, pesquisa também realizada pela ACA, Associação dos Cafeicultores de Araguari, no campus Isidoro Bronze, né? Temos aí laudos do laboratório Falcon Bauer, do laboratório BioAg, são laboratórios acreditados pelo Inmetro. Então, nós temos aí um produto nas nossas mãos que é inquestionável, ok? Então, aqui, a praticidade e o modo de usar é muito simples, ele é um aparelho pequeno, você pode usar na base do filtro, dentro do filtro, na parte de baixo, numa garrafa térmica, e ele consegue reorganizar molecularmente 20 litros de água em 20 minutos, e isso supre a demanda de qualquer família, ok? Então, é muito importante frisar isso aqui, olha, o silosimol não tem o objetivo de curar doenças, e sim de magnetizar a água, de reorganizar a água molecularmente. Então, é a água magnetizada que será um coadjuvante no tratamento da sua saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Ok? Então, se você conseguir beber uma água nas mesmas condições que o silosimol consegue preparar, você vai ter os mesmos resultados. Então, não é o silosimol que vai mudar a saúde de ninguém. É a água adequada, como diz lá o Dr. Lair Ribeiro, que vai trazer para você os benefícios que a gente está falando aqui hoje, ok? É isso aí, Marcos. Eu já disse isso aí para algumas pessoas, tá? Então, nós temos aí mais de 10 mil depoimentos, né, de clientes satisfeitos no YouTube, que eu já aconselhei os senhores aí a fazer uso no início. Aqui nós temos os produtos principais da empresa, o Silosimol, né, e o Top H+, que eu quero falar agora do Top H+. Vocês se lembram lá quando eu falei da hidrólise da água, que os minerais contidos na água reagem com os íons de hidroxila, não é? Então, o cálcio e o magnésio. Então, como você tem uma água que você vai estar reorganizando, fazendo a hidrólise dela, que ela veio ou de um garrafão, ou veio da torneira, ou sabe-se lá de onde veio, na realidade, essa água, então você precisa ter certeza de que essa água tem minerais, de que ela tem cálcio, de que ela tem magnésio, porque é exatamente o cálcio e o magnésio que vão fazer toda a diferença na sua saúde. Então você precisa ter essa convicção, ter essa certeza de que a água contém esses minerais. Como você não tem condição de fazer uma análise a cada copo de água que você vai beber, o Top H+, que é esse aparelho produzido pela Timol, ele garante a você a demanda necessária da água em cálcio e magnésio. Ele é composto por rocha dolomita, ok? E a dolomita ela libera na água cálcio e magnésio. Tudo que a água precisar vai ser liberado na água para que aconteça uma hidrólise perfeita e você tenha aí um produto adequado para a sua saúde, tá certo? Temos aqui também aí o Max EPR, que é um produto para automóvel, para aumento da potência do motor, né? Diminui a emissão de gases poluentes e, como consequência, traz aí uma economia no combustível. Também economiza o catalisador, também evita a carbonização, limpa a carbonização do motor, se tiver. É um produto fantástico. E o Max Lean, que é aquela bolinha de lavar roupa que você substitui o sabão em pó. Ok? Então, agora nós temos aqui também o Silosimol e o Top H+, que vocês viram até ali, produzidos na versão de inox, aço inox, ok? Agora também na versão do infravermelho longo, ok? Que ajuda a quebrar os clusters, as macromoléculas, mais rapidamente. Então, vamos agora aqui à apresentação da parte de negócios, ok? Eu creio que os senhores já entenderam que nós temos um produto fantástico nas mãos, algo que tem mudado
a realidade de vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Eu achei que eu já estava partindo para o fim da minha vida, com diabetes, com pressão alta, com problema nos quadris, e hoje eu não tenho mais nenhum sintoma. Eu fui completamente restaurado. Então, se alguém chegar para falar contra esse produto para mim, vai chegar atrasado, porque eu já usei e já tive os benefícios. Então, sabendo que eu tenho nas minhas mãos um produto que mudou a minha vida, eu tenho convicção para falar desses produtos para alguma pessoa, ok? Então, eu quero, inclusive, aproveitar aqui esse espaçozinho. O Luiz Carlos está na sala, o Luiz Carlos Teixeira está aí, ó. Quem sabe passo essa meta. Ok, é isso aí, Luiz. Ô, Luiz Carlos, eu quero usar aqui um exemplo hoje para dar uma dica para vocês em relação a vendas, né, que eu falei no começo, né? Eu tenho percebido algumas coisas no tempo que eu estou na Timol. E assim, você quando se cadastra na Timol, você recebe um kit. Esse kit vem com algumas coisas dentro que muitas pessoas não dão importância, dão a folheada inicialmente e, e acaba não lendo, acaba não estudando, acaba não sabendo de muita coisa. Tem um direto meu aqui que é o José Carlos Licorini, eu não sei se ele está na sala. Mas o José Carlos é uma pessoa que ele é meu vizinho de parede. O meu apartamento é o 43, o dele é o 42. É do meu lado aqui. E eu disse para ele logo que ele se cadastrou: "Só, você tem a oportunidade de estar do meu lado para eu dar treinamento para você e tal." E depois de um tempo que ele se cadastrou, eu achei estranho. Ele nunca. Difícil ele bater na minha porta para falar alguma coisa sobre treinamento, para aprender alguma coisa. E um dia conversando com ele, ele falou assim: "Não, estou aqui, ó, estudando o material que veio no kit da Timol." E o Zé Carlos faz as vendas dele, apresenta produto e fecha as vendas, e eu não preciso ajudar, né? Eu não preciso ajudar o José Carlos. E eu acho isso fantástico, porque é exatamente isso que acontece. Tem muita gente que não entende que nós precisamos de treinamento. E o maior treinamento que você precisa é aquele que você pode fazer sozinho. É você estudar o material que a Timol disponibiliza para você. Ok? Então, essa semana eu tive com o Luiz Carlos. Luiz Carlos acabou de entrar, ainda não tem conhecimento de nada. E ele falou assim: "Beto, eu quero visitar uma pessoa, um advogado." Ele não está na sala, não, né, Luiz? Pelo amor de Deus. E ele falou para mim: "Beto, eu quero visitar uma pessoa que é um advogado e ele vai comprar o produto." E eu falei: "Não, vamos lá, eu vou lá com você." E eu fui lá com o Luiz visitar esse advogado e ele nos recebeu, entramos na sala dele, sentei e esse camarada começou a falar coisas assim muito agressivas, que isso tudo era uma enganação, uma enrolação, que era lavagem cerebral. E ele falou, acho que 40 minutos, contando as vantagens dele, as ideias dele, as inteligências dele. E eu fiquei durante todo esse tempo calado, só observando, né? E eu fiquei pensando, falei: "Meu Deus, será que esse cara vai deixar eu falar alguma coisa? Porque eu vim aqui para apresentar o produto. Será que ele vai deixar eu apresentar o produto?" E, e aí aconteceu algo muito, muito interessante. Enquanto ele falava, eu conversei com a minha esposa pelo WhatsApp. Eu falei para ela, falei: "Andréia, eu estou aqui num advogado do lado da clínica onde você trabalha." Aí ela disse o nome dele, eu falei: "É isso mesmo." Ela falou: "Ih, esse cara é pedreira. Ele vai entrar de sola em você. Você vai ter que convencer ele e entupir ele de conhecimento. Aí ele vai ficar seu fã." Eu falei: "Mas vamos ver se ele deixa eu falar, né?" O Luiz nem está sabendo disso. E aí, o que aconteceu? Depois de 40 minutos que ele falou assim: "Bom, vamos lá, o que você tem para me falar?" E aí eu peguei e falei para ele, eu falei: gente, é um treinamento que eu estou dando para vocês hoje aqui, hein? Tanto para convidado quanto para quem é distribuidor. Preste bem atenção." Ele falou: "O que você tem para me falar?" Eu falei: "Bom, doutor, eu vou pegar alguns ganchos de coisas que você me falou aqui, inclusive o principal deles é que você falou sobre lavagem cerebral. E realmente eu concordo com você, isso é verdade, acontece mesmo, né? Inclusive na Timol, o doutor Geraldo Balheiro Neto, que é doutor de verdade, não é só de nome, que encabeçou os testes, as pesquisas científicas do Silocimol,
ele fez um teste lá com um lote de vacas Jersey, né? E um lote tratado com água comum e outro lote de vaca tratado com água magnetizada. E o leite da vaca aumentou 30%. Mas o que aconteceu foi que um safado de um boi chegou lá para uma vaca e contou para ela que a água era magnetizada. Aí pronto, a vaca ficou sabendo que a água era magnetizada e aí ocorreu o efeito psicológico, né, da lavagem cerebral e a vaca aumentou 30% no leite, inclusive o lote todo, porque uma contou para a outra e foi uma coisa impressionante. E quando eu olhei para o rapaz, né, para o advogado, para o doutor lá, ele ficou parado olhando para mim assim e ele não disse nada. E aí, gente, eu não abri meu computador, eu não peguei nenhum panfleto, eu não peguei nada. Eu só peguei, vou mostrar para vocês, tá? Um papel, um caderno, né? E uma caneta. Como ele era muito sabido, eu comecei a mostrar para ele como é que funcionava a hidrólise da água, cálcio, magnésio. Olha só os rabiscos que eu fiz. Tá dando para vocês verem aí? Olha lá, ó, acidez, hipóxia, radicais livres, ok? Cálcio e magnésio, a hidroxila negativa, os íons de hidrogênio positivos e fiz a explicação e foi esse desenho besta, idiota, estúpido que eu fiz aqui no papel e olhando para a cara dele. E quando eu terminei de falar, eu disse: "Você entendeu, doutor?" Ele disse: "Entendi." Falei: "Você vai ficar com quantos conjuntos?" Ele falou: "Um só." Eu coloquei o Silocimol e o Top H+, na mesa e ele pagou à vista, em dinheiro, e está bebendo água magnetizada com toda a sabedoria dele, né? E ele passou por uma lavagem cerebral. Ok, pessoal? Então, não é o material que você tem disponível, não é a apresentação que você tem bonita, não é o seu computador está cheio de slides, não é isso que vai resolver. O que vai fazer você fechar uma venda, primeira coisa, é brilho nos olhos, é usar o produto e perceber os benefícios e ter capacidade para fazer isso aqui, olha. Você saber o que acontece e poder desenhar num guardanapo, ok? Então, a partir de hoje, você sabe o que você precisa para vender um Silocimol e um Top H+. Se você estiver na praia só de sunga, basta você ir na barraquinha do camarão, pedir um guardanapo e uma caneta Bic e você fazer a hidrólise da água para a pessoa, explicar para ela como é que a água funciona e você vai ter vendido um Silocimol e um Top H+. Tá certo? Então, gente, a capacitação é que vai trazer resultado para o seu negócio. Tá certo? É a vontade de conhecer. Tem muita gente que fala: eu quero ganhar dinheiro, o lucro é bom. Esquece esse negócio de lucro, gente. Esquece lucro. O lucro ele pode não acontecer, ok? Uma hora ou outra você pode não poder estar vendendo mais e você precisa ter uma situação resolvida. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá certo? Então, o que você precisa? Se dedicar. É muito fácil você falar assim: não, eu vou explodir, eu vou arrebentar, eu vou vender muito, eu sou um bom vendedor. Olha, na Timol isso não funciona. Aqui não é lugar de vendedores, tá? Eu, quando alguém fala: você vende Silocimol? Eu digo: não, eu não vendo nada. Eu não vendo nada. Eu trabalho com um projeto de saúde, ok? Familiar. E se você tiver um tempo, eu vou apresentar esse projeto para você. Tá certo? Então, quando a pessoa diz: eu quero conhecer, e eu apresento o projeto de saúde com conhecimento, com integridade, né? Sem vacilar, sabendo responder as perguntas da pessoa, não tem como a pessoa não comprar, ok? Não tem como, gente. Então, tem que deixar, eu vou falar português claro e rasgado aqui, porque eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ouvir áudios, de assistir vídeos e de ler manuais, de materiais que a Timol disponibiliza. Tem gente ainda me ligando, perguntando o preço do Hyperminer. Ok, gente? Então, se a pessoa tem meu telefone, tem meu WhatsApp para perguntar isso, ela já é distribuidor da Timol e não sabe o preço do Hyperminer. Se vocês olharem lá no canal Suporte Timol, tem mais de 20 vídeos falando sobre rede mundial, falando sobre Hyperminer, falando sobre Max CPR.
e as pessoas não sabem. Então, sábado passado, o Dr. Carlos Henrique, que é o nosso presidente, ele detectou aqui na sala, né? Detectou aqui na sala, pagou à vista, pagou em dinheiro. Ele detectou aqui na sala que tinha gente aqui que não sabia da existência do bônus de início rápido, porque foi lançada a promoção, ok? De quem ganhar o bônus de início rápido no mês de março. É isso aí, Luiz. Quem ganhar o bônus de início rápido no mês de março vai ganhar também um hiperminer. E alguém falou assim: eu nem sabia que existia esse bônus. Então, como é que pode a pessoa estar na sala, estar na Timol, ser um franqueado Timol, investir R$ 1.800 numa franquia ouro e não saber que existe o bônus? É porque não se interessou em estudar, em conhecer o plano. Então, a Timol não é uma empresa de marketing multinível como qualquer outra. A Timol é uma empresa que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se formar, se capacitar. Você já viu alguma empresa de marketing multinível que tenha faculdade Timol, faculdade como tem a Timol? Vocês já viram isso, não? Você já viu alguma empresa que tem 4 treinamentos por semana, semanalmente? São 16 treinamentos por mês. Hã? Vocês já viram isso aí, não? Então, o que acontece? Se a pessoa não sabe que existe um bônus, ela não entendeu, ela não estudou o plano de marketing. Ok? Se a pessoa não sabe explicar o Silocimol, se ela tem mais de um mês é suficiente para você aprender a fazer a hidrólise da água. Aprender a explicar como é que funciona o Silocimol. Então, se você se dedicar a estudar, assistir os vídeos, gente, é trabalhoso. Você chegar, às vezes, depois de um outro trabalho, ligar o YouTube, assistir uma conferência de 1 hora e meia, para ter conhecimento, é penoso, é cansativo. Mas o que você quer da sua vida? Você quer ter sucesso? Quer prosperar no negócio? Quer uma coisa que vai sustentar você por resto da sua vida? Que vai te trazer uma independência financeira? Então você precisa estudar o plano de marketing, você precisa saber falar dos produtos da Timol e falar com propriedade, ok? Falar com segurança, falar com ousadia, tá certo, gente? Então isso vai trazer sucesso para o seu negócio. Então a gente recebe cada pergunta aqui, gente, que, meu Deus do céu, tem hora que é difícil. Mas eu creio que eu estou dando essa chacoalhada aqui. Tem gente que não vai estar gostando mesmo, mas eu estou ajudando você, tá certo? Seja da minha rede ou não. Tem gente da minha rede que não quer saber de treinamento, que não quer saber de estudar, só quer saber das coisas prontas. Só quer saber de tudo mastigado. Ah, eu quero esse vídeo, eu quero esse slide, eu quero esse áudio, eu quero isso, eu quero aquilo. Quer tudo, mas não faz nada. Nem para estudar aquilo que recebe de graça, está se esforçando. Então não vende, não cadastra, não acontece nada. Tá certo? Então, hoje você está aqui conhecendo uma empresa que é uma empresa de trabalho. A Timol não oferece lucro fácil, não oferece dinheiro sem trabalho. Aqui, pelo contrário, você tem um trabalho onde você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Aquilo que você construir é seu, tá certo? O que você construir é seu, ninguém vai te tomar. O mérito, os benefícios, as conquistas, o dinheiro, é tudo seu, porque a franquia você compra, a franquia é sua, você desenvolve a sua rede e quando você desenvolve uma rede, você gera os residuais que vão poder ser a sua aposentadoria. Ok, gente? Então é o seguinte, aproveitando o recado, quem quiser aprender, quem quiser treinamento, quem quiser saber falar dos produtos, eu estou à disposição, tá? Estou à disposição para dar treinamento, para ensinar aquilo que eu sei, o que eu não sei, eu quero aprender, tá certo? Mas aqui não tem moleza. Não adianta você, eu investi R$ 1.800 e não estou ganhando nada. Não está ganhando porque você não faz nada. Se você fizer o que a Timol ensina a fazer, se você fizer o atendimento padronizado da Timol, você vai ter resultado, tá certo? Tem aí pessoas aí que nem a Roseli, ó. A Roseli está na sala, não? Olha aí, Maria Roseli Cruz, tá? Envergonha muita gente aí, muito barbado aí, porque ela é sozinha, trabalha sozinha para sustentar a vida dela e vive muito bem, porque o faturamento dela é alto. Se ela quiser colocar aí, ela coloca. Mas ela sozinha, sem empregado e sem patrão, só o trabalho dela,
ela vive muito bem e dá conta do recado, tá certo? Tem um belo de um carro, um belo de um apartamento e tudo com dinheiro da Timol. Então eu quero dizer para você, se a Roseli pode, eu penso como? Eu também posso. E você também pode. Só que o que precisa é ter as mesmas atitudes, ok? Precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa ter vontade mesmo. Vontade. Sabe, na Bíblia tem um versículo que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, esse querer não é aquele querer de tonto, não. Quando Deus fala se quiserdes, é o querer que vai levar a pessoa para a atitude. Por quê? Tem que ouvir e praticar. Tá certo? Então você está ouvindo aqui hoje algumas dicas que você vai ter sucesso se você praticar. Beleza? Vamos em frente aqui então. Você tem aqui a segunda opção, né, da Timol, a segunda oportunidade. Olha aí, Ônia, eu sou viúva e mantenho tudo com o plano da Timol. Olha só que bacana, gente. Olha que show de bola. Garanto que tem muito barbado aí passando apuro aí, porque não está fazendo as mesmas coisas, né? Então vamos ver com essa mulherada aí o que, que elas fazem. É muito esforço, é muito empenho, ok? Olha aí a Roseli, ó, janeiro, mais de R$ 9.000. E fevereiro, quase isso, 7.137, 13 conjuntos vendidos. Olha só, eu dá vontade de parar essa conferência aqui agora. Olha só, 13 conjuntos. Ela vendeu 13 Silocimol e 13 Top H+, dentro de casa, olhando para o computador. Tá certo, gente? Se a Roseli, que está aqui na sala, vendeu 13 conjuntos esse mês, você pode ou não pode vender também? Só precisa fazer o que ela faz. Sabe o que que é? Empenho, trabalho, não falta nos treinamentos, estuda, se dedica, aprende, estuda, se dedica, aprende, direto. Ok? Coloca em prática aquilo que aprende. Sabe falar do produto, sabe falar do projeto, sabe apresentar com segurança. Tem vários testemunhos que ela conquistou, clientes dela que alcançaram resultados fantásticos. Tem aí pelo YouTube aí vários testemunhos, vídeos que a Roseli gravou de pessoas que tiveram resultados fantásticos com o produto. E quando você tem provas, você tem fatos, contra fatos não há argumentos. Ok, gente? Olha aí, ó. É isso aí, Gisele. Mulherada dando banho aí, tá? Então vamos lá, gente. Você tem aí a oportunidade de participar dos lucros desse empreendimento chamado Timol, tá certo? Você pode ser dono do seu próprio negócio. Você pode adquirir uma franquia e com essa franquia que você adquire, você pode vender os produtos da Timol e você pode vender novas franquias, tá certo? E tudo isso vai gerar o seu residual financeiro. 22 horas. Ok? Vamos terminar rapidinho, tá bom? Como é que você faz para ser um franqueado da Timol? Bebe água magnetizada. Olha só. Temos 3 franquias. Prata, R$ 900, ouro, 1.800 e platina, 3.600. Tá certo? Você escolhe a sua franquia, realiza seu cadastro, efetua o pagamento e você já é um franqueado Timol. Você já recebe um kit de trabalho na sua casa, já recebe um Silocimol, tá certo? E, ó, Luiz, ó, deixei 10 anos de uma. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Quero ver o que o Luiz falou aqui. Deixei 10 anos de uma empresa grande de vendas, deixei uma grande empresa e decidi ser 100% Timol. Por quê? Porque estudou, está estudando e está compreendendo o que é o projeto Timol. Tá certo, gente? Não, você não pode. O seu upline faleceu, mas você tem outra pessoa acima dele, tá certo? E você não precisa mudar de rede para você ter sucesso no seu negócio. Você pode continuar trabalhando, que a Timol tem pessoas, como eu disse agora há pouco, estou aqui disponível para treinar qualquer um. Não precisa ser da minha rede. Ok, gente? A Timol não tem esse negócio, não. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, a Timol não permite essa situação, tá? Então, olha lá. Você se tornou um franqueado Timol, a franquia é sua pro resto da vida, tá certo? E você pode agora vender franquias e vender os produtos da Timol. Olha só,
eu vou voltar aqui a conversa só um pouquinho, gente. Deixa eu ver os convidados aqui. Muito bom, temos vários convidados na sala. Eu quero que os senhores prestem atenção no seguinte. Vocês acabaram de ver o depoimento da Roseli, falando quanto que ela faturou. Ela vendeu 13 conjuntos de Silocimol e Top BH+, no mês de fevereiro. Tá certo? Olha só, se você entrar com uma franquia prata, você pode vender 13 conjuntos. Se você entrar com a franquia ouro, você pode vender 13 conjuntos. Se entrar com a franquia platina, você pode vender 13 conjuntos. Tá certo? Então, R$ 900, 1.800, 3.600, é o valor da franquia. Só que você vai desenvolver o negócio da mesma forma. O que diferencia aqui as franquias é em relação à parte do marketing, ok? O plano de compensação. Uma franquia prata, você vai praticamente só vender, indicar pessoas, ganhando uma porcentagemzinha dentro dessa indicação e alguma coisa do binário. Quando você já tem a franquia ouro, você já vai ter um desconto maior no produto, ok? Mas o trabalho de vendas é o mesmo. Então, qualquer pessoa pode vender 13 conjuntos se a Roseli vendeu 13 conjuntos. Ela vendeu pouco em fevereiro, né, Roseli? Porque ela costuma vender mais. Eu já vi mês aí da Roseli ganhar 12 mil só em venda. Então, o valor das franquias da Timol, eles são praticamente figurativos, gente. Porque se você for comprar qualquer franquia no mercado aí, é um absurdo. Eu vi há pouco tempo aqui franquia da Alpargatas para você vender sandália havaiana. A menor franquia que existe é R$ 50 mil, que é um quiosque, e você tem 3 anos, leva 3 anos em média para recuperar o seu investimento. Agora, a Timol, olha só, R$ 50 mil, você leva 3 anos para recuperar o investimento. Vamos supor que você invista R$ 1.800 numa franquia e você venda igual a Roseli. Presta bem atenção no que eu estou falando, gente. Olha que negócio fantástico. Você investe R$ 1.800 numa franquia ouro e você vende 13 conjuntos por mês, no mês, e você fatura 7, 8 mil reais. Em quantos meses você tem o seu dinheiro de volta? Você percebe que o seu dinheiro de volta da franquia pode vir no mesmo dia, em 2 dias ou em 3 dias. Olha aí, ó, uma franquia de calçados 450 mil, e um monte de empregado, de funcionário, aluguel de prédio, despesas, contador, fiscalização, ok? A Timol você tem seu próprio negócio sem investir em mais nada. Você comprou a franquia, se você vender aí um produto por dia, você tem 15 mil reais no mês, e você vai levar o quê? 2, 3 dias para recuperar o seu investimento. É uma coisa que não existe, ok? É surreal. É um investimento muito baixo para dar o retorno que ele dá. Então, pessoas inteligentes não tem como não entender isso aí, ok? Então, nós temos aí na Timol 9 formas de ganhos, né? Nós não vamos poder falar sobre todas elas hoje, mas vamos ver aqui, olha. Franquia prata, investimento de R$ 900, você participa das seguintes áreas de ganho: vendas direta, indicação direta e equipe binária, tá? A franquia prata, ela tem um valor de pontuação de 80 centavos, tá certo? Já já você vai entender isso aí. A franquia ouro, que o investimento é R$ 1.800, você participa das seguintes áreas de ganho: venda direta, indicação direta, início rápido, equipe binária, rede codificada mais bônus ônus e o residual de consumo. A pontuação dessa franquia ouro, de 80 centavos, que é a prata, ela vai para 1,20, aumenta 50%, ok? O valor do ponto no bônus, tá? E no caso da franquia platina, você tem as mesmas formas de ganho, só que aumenta 100% e a pontuação vai para 1,60. Então, essa é a diferença em relação a vendas lá, tá? Então, olha só, falando de vendas diretas, o preço do Silocimol, o valor do Silocimol para o consumidor é R$ 660, ok? Eu não entendi sua pergunta, viu, Reinaldo? O que é Campina? Então, o preço do Silocimol, o Silocimol é vendido por 660, ele custa R$ 360 e você tem um lucro de R$ 300 na venda de um Silocimol.
ok? No caso do silosimol com infravermelho, ele é vendido a 690, ele custa 378, você tem um lucro de 312 reais. Só que é o seguinte, se você tem uma franquia ouro ou platina, existe um diferencial. A partir da sexta compra, a partir da compra do sexto produto, silosimol, você passa a ter um desconto de mais R$ 84 reais. No caso do silosimol de 660, que é vendido a 660, você vai pagar 276 e vai lucrar 384 reais. Eu quero dar uma paradinha aqui. Para você que está aqui na sala pela primeira vez, senhores convidados, você conhece alguma empresa que tem algum produto que dá 140% de lucro, sendo um produto de primeiríssima necessidade, um produto reconhecido, autêntico e que muda a vida das pessoas? Um lucro de 140%, você gasta no produto 276 e você lucra R$ 384. R$ 384. Tá? No caso do silosimol com infravermelho, ele é vendido a 690, você vai pagar 290 e vai ter um lucro de R$ 400. Olha, Reinaldo, eu não sei te responder porque eu não sei o que é Campina, tá? Aí eu aconselho você ligar na Timol e você vai ter essa informação, tá bom? Então vamos em frente aqui, gente. Venda direta do Top H+. Top H+, é vendido a R$ 330, ele custa R$ 165 e ele te dá um lucro de R$ 165. Você conhece algum produto que te dá R$ 165, te dá 100% de lucro? Né? Qualquer coisa no comércio que tem algum valor, você sabe que o lucro no comércio é 30%, 40% no máximo. A Timol, ela permite você ter 100% de lucro. Você investe 165 no produto e vende ele a 330. No caso do Top H+, com infravermelho, você paga 175 e tem 175 de lucro. Ok? Aqui nós temos depois o Max Link, que é aquela bola de lavar roupa, é vendido a 120, o custo é R$ 80 e um lucro de R$ 40. Então vamos dar uma acelerada aqui. Aqui é o combo, que é o silosimol e o Top H+, numa caixinha só, com infravermelho longo, tá? Você também tem a mesma margem de lucro, né? Depois você tem aqui ainda a linha de nutracêuticos, onde você tem aqui o kit Boa Forma, que ele custa R$ 59, você tem um lucro de R$ 30, portanto 33% em média de lucro nesse produto, ok? O kit saúde polivitamínico, a mesma margem, tá? Você tem depois aqui o kit Boa Forma 2, que é colágeno, vitamina C, a mesma margem também, mesma faixa de lucro. E o kit Saúde 2, citrato de magnésio e vitamina K2, vitamina D3 e cálcio, né? Também com a mesma margem. Lembrando que os produtos da Timol são produtos diferenciados que você não encontra no mercado. Você não vai encontrar produtos com essa composição nas prateleiras de farmácias, ok? Produto diferenciado, elaborado única e exclusivamente para a Timol, tá certo? Então, olha aqui, uma simulação de ganhos mensais em vendas, né? Se você vender um silosimol por semana, você tem uma renda aumentada de R$ 1.536. Se você vender 3 por semana, R$ 4.608. Se você vender um por dia, 11.520. Né? O Top H+, se você vender um por semana, você tem aí R$ 660 de lucro. Se você vender 3 por semana, 1.890. Se você vender um por dia, 4.950. Depois que você viu aí o resultado da Roseli, que está na sala, você vai perceber que isso é uma coisa muito simples de se fazer, tá certo? Aqui nós temos uma outra linha, que é a linha de produtos ortopédicos, né, produzidos em neoprene, impregnados de infravermelho longo, com ímãs potentes que ajudam a tirar a dor. Um produto fantástico, que dá para você também aí uma margem de lucro de 40%. Então, vamos aqui agora ao plano de expansão para novos distribuidores. O plano de compensação progressivo da Timol. Indicação direta, início rápido, grupo binário, codificado de novas adesões, residual de consumo e o bônus Onix.
Bônus de indicação. O bônus de indicação, todos os franqueados ganham. Prata, ouro e platina. Ok? Então, você tem uma franquia prata. Você cadastra uma franquia prata. Primeira indicação, R$ 80. As outras também, R$ 80. Agora, a ouro, primeira e segunda indicação. Você indicou uma pessoa e ela adquiriu uma franquia ouro na Tmall, ok? Então, porque indicou essa pessoa, você vai receber na primeira e segunda indicações R$ 120. A partir da terceira indicação, você não ganha mais R$ 120, você ganha R$ 300. Hoje eu falei com uma pessoa sobre isso, ela falou assim para mim, e na quarta? Então, vamos deixar bem claro. A partir da terceira indicação, terceira, quarta, quinta, sexta, até o infinito, todas as indicações que você fizer a partir de agora, você vai ganhar R$ 300. Tá? Indicou a franquia ouro, R$ 300. Tá certo, gente? Vamos supor que você indicou a franquia platina. Primeira indicação, segunda indicação, R$ 200. A partir da terceira indicação, R$ 380. A partir da terceira, toda indicação platina que você fizer, você vai ganhar R$ 380. Ok? Tá entendido até aí, gente? Vamos em frente. Então, agora aqui nós chegamos no ponto crucial da conferência de hoje, principalmente para os distribuidores, né? E hoje é o primeiro dia do mês de... Não, hoje não é nem o primeiro dia, hoje é o último dia de fevereiro, primeiro dia amanhã. Você pode começar a partir do primeiro dia trabalhando nessa promoção. Você que é convidado, que está na sala pela primeira vez, você pode escolher sua franquia hoje e amanhã mesmo você já trabalhar para participar da promoção que a gente vai falar agora aqui, ok? Então, bônus 2 é o início rápido. Como funciona o início rápido? Você indica uma pessoa, tá vendo ali, ó? Você indicou a loirinha ali, indicou uma pessoa. E você ajuda essa pessoa a indicar duas pessoas dentro do período de 30 dias. Não precisa ser no dia que ela se cadastrou, gente. Ela entrou, você cadastrou essa pessoa, tá certo? E aí passou uns dias, ela cadastrou alguém. A partir do dia que ela cadastrou alguém, conta 30 dias para ela cadastrar outra pessoa, e se isso acontecer, você vai ter o ganho do bônus de início rápido, que é R$ 500. A pessoa que você cadastrou direto a você, ela vai ganhar o bônus de indicação, ela vai ganhar o binário, vai ganhar tudo que ela tem que ganhar. Mas você vai ganhar R$ 500. E você também ganha o binário normalmente, tá certo? Mas porque você ajudou essa pessoa a cadastrar duas pessoas dentro do período de 30 dias, você ganha R$ 500 da empresa. Ela deposita na sua conta R$ 500 em dinheiro. Ok, gente? Não tem pegadinha, não. Então, olha só. Quando um indicado direto seu cadastrar duas novas franquias, sendo elas ouro ou platina, com um intervalo máximo entre elas de 30 dias, você receberá o bônus de início rápido. Ok? R$ 500. Tá certo, gente? Então, o que acontece? Sábado passado, o seu Carlos fez aqui a videoconferência e trouxe para a gente a informação de que está valendo uma promoção para o mês de março. Então, quando você cadastra uma pessoa e ajuda essa pessoa a cadastrar dois novos em 30 dias, você ganha R$ 500. Mas, se isso acontecer no mês de março, ou seja, se você ganhar o bônus no mês de março, você vai ganhar também um Hipermine no valor de R$ 1.280. Tá certo? Logo depois da conferência, algumas pessoas me abordaram perguntando, mas tem que cadastrar as duas pessoas no mês de março? Não. Se o seu direto já cadastrou alguém no mês de fevereiro, ok? E os 30 dias vai dar dentro do mês de março, você vai ganhar esse bônus no mês de março. Vamos supor que você cadastrou uma pessoa no dia 15 de fevereiro. Quando é que dá 30 dias? Sei que vai ter uma porção de gente aí que vai ter problema, porque é fevereiro, né? Dia 29, aí não vai saber quantos dias, né? Mas tudo bem. Então vamos supor que seja 15 de março, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, você tem até 15 de março para essa pessoa cadastrar outra pessoa. Você vai ajudar essa pessoa
esse direto seu a cadastrar outra pessoa até dia 15. Então você vai ganhar o bônus no mês de março. Então, se você ganhou o bônus no mês de março, você ganha também um Hipermini. Agora eu gostaria de saber quem não entendeu, porque você precisa sair daqui hoje tendo entendido essa situação dessa promoção, gente. Você não pode perder essa promoção. Ok? Tem alguém que não entendeu? Digita para mim aí, não. E aí eu vou repetir a explicação para que você não vá embora com dúvida. Não fica com vergonha. Você precisa entender, tá? Tem alguém que não entendeu? Digita não para mim aí que eu vou explicar novamente. Enquanto isso eu bebo um pouquinho de água. Eita, Fernando não entendeu. Então, Fernando, olha só. O bônus de início rápido você ganha quando você ajuda um direto seu a cadastrar 2 novas franquias dentro de 30 dias. Você ganha R$ 500. Tá entendido até aí, Fernando? Digita para mim rapidinho, vamos interagir para a gente poder tirar a dúvida. Ok. Então, você entendeu que você ajudando um direto seu a cadastrar 2 novas franquias em 30 dias, você vai ganhar R$ 500. Se isso acontecer no mês de março, você vai ganhar, além dos R$ 500, um filtro Hyperminer. Beleza. Ok, gente? É simples demais. Então, o que é que nós temos que fazer? É batalhar para botar os nossos diretos aí com 2 franquias dentro de 30 dias. Tá certo? Ok, gente? Não tem como você perder uma promoção dessa. Olha, como nós estamos aqui, o primeiro dia de março é a partir de amanhã, você tem a oportunidade de, a partir de amanhã, começar tudo. Vamos supor que você vai se cadastrar hoje e vai pagar sua franquia amanhã. Você vai ver que não tem desculpa para quem já é distribuidor, tá? Então, se você vai se cadastrar hoje, você vai entrar hoje na empresa, vai comprar sua franquia hoje, amanhã você vai pagar sua franquia, o seu patrocinador vai sentar com você, vai dar um treinamento para você, vai fazer junto com você a sua lista quente, a sua lista de pessoas que você conhece, vai fazer uma análise dessa lista e vai fazer a abordagem, vai apresentar o projeto para as pessoas que você conhece. E não existe dificuldade para você, em 30 dias, cadastrar 2 pessoas. Ok? Não existe. Seu patrocinador vai ajudar você, tá? A encontrar 2 candidatos que cada um compre uma franquia. Ok? Lembrando que você precisa adquirir uma franquia, o quê? Ouro. Essa promoção, ela vale para franquias ouro e platina. Tá entendido, gente? Então você adquire uma franquia ouro hoje e amanhã seu patrocinador senta com você, faz a sua lista quente, a lista de pessoas que você conhece e trabalha essas pessoas, faz 2 cadastros e você já entra na Timol no primeiro mês ganhando aí o bônus de início rápido, R$ 500 e um Hyperminer de R$ 780. Só aí é um lucro de R$ 1.280. Ok? Dá certo sim, Fernando. Dá certo em qualquer base. O Hyperminer, a parte de baixo dele, gente, ele tem várias medidas ali em relevo, em alto relevo, justamente para se adaptar em vários tipos de base, tá bom? Pode colocar numa base comum, pode colocar numa base que gela, que não gela. Ele vai ser adaptável aí a qualquer tipo de base, tá certo? Então, estamos entendidos aí em relação à promoção? Tem mais alguém que não entendeu a promoção para a gente poder mudar o slide e mudar o assunto? Passar para o próximo bônus? Já estou engasgando aqui. Sim, o que, Carlos?
Não, olha só, o que compõe o Hyperminer, o que compõe o Hyperminer é aquelas duas partes, tá? Tem inclusive um slide que mostra as duas partes que compõem, que vem na caixa, né? As duas partes. A base realmente ela tem que ser adquirida pelo cliente, tá bom? Então vamos lá. Já que todo mundo entendeu, boa sorte para todo mundo. Quero ver muita gente recebendo Hyperminer aí, ok? Então vamos aqui para o próximo bônus, o bônus 3, o grupo binário. Então, você tem aqui a quantidade de pontos que vale cada franquia. A franquia prata, ela vale 50 pontos, a franquia ouro vale 100 pontos e a franquia platina vale 200 pontos, tá certo? A partir de você serão formadas duas equipes, uma à esquerda e outra à direita, que é onde você vai receber o bônus binário, tá certo? A cada novo associado cadastrado é gerado um volume de pontos e esses serão convertidos em bônus, tá certo? Então você vai depois calcular o valor do bônus igual ao número de pontos da perna menor vezes o valor do ponto. Você vai entender isso já já. Lembra que eu falei do valor dos pontos, do bônus? Que a franquia prata era 80 centavos por ponto, a franquia ouro 1,20 por ponto e a franquia platina 1,60 por ponto, ok? Então aqui é a demonstração das equipes, né? Você está aqui em cima, olha. Você tem a equipe A e a equipe B, tá certo? Você sempre vai ter uma perna menor que numa das pernas você vai receber derramamento das pessoas que estão acima de você, das que entram abaixo de você, e a outra perna vai ser sua perna de trabalho, e é nessa perna menor que você vai receber o bônus binário, tá certo? Agora aqui, olha só, entenda como é que você recebe o bônus binário. Pessoal, não é permitido colocar contatos no chat, tá bom? Não é permitido, viu? Vocês me desculpem, mas não é permitido. Colocar telefones, e-mails, não é permitido, viu? Então, olha só. Sobre novas indicações na perna menor, tá? Valor dos pontos, 80 centavos. Quantidade de pontos que vale uma franquia. A prata, 50 pontos, a ouro, 100 pontos e a platina, 200 pontos. Então, como é que você vai receber isso aqui? Você tem uma franquia prata. O valor dos pontos da franquia prata é 80 centavos, correto? Quanto vale uma franquia prata? 50 pontos. Então você vai calcular 50 vezes 80 centavos e você vai receber 40 reais. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Aqui, ó. Tá certo? Você vai receber 40 reais. Ok? Então, se você tem uma franquia prata e você indica uma franquia ouro, então você vai calcular 100 pontos, ok? Vamos ver aqui. 100 pontos vezes quanto? Vezes 80 centavos. Quanto você vai receber? 80 reais. Deu para entender, gente? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo esse negócio hoje. Tá certo? Olha aqui a outra situação. Você tem uma franquia prata, tá? E você indicou uma franquia platina, ela não vale 200 pontos? Quanto é o valor do ponto? Não é 80 centavos? Então, 200 vezes 80 centavos, você vai ganhar 160 reais porque indicou uma franquia platina. Ok? Entendido até aí? Agora vamos aqui a ouro, tá? A ouro. Você tem uma franquia ouro e indica uma franquia prata. Então, 50 vezes 1,20, você vai receber quanto? 60 reais. Tá certo? Você tem a franquia ouro e você indica uma franquia ouro, você vai calcular 100 vezes 1,20
e você vai receber em dinheiro R$ 120. Perfeito? Então vamos lá. Você tem aqui a franquia ouro e você indica uma franquia platina. Você vai calcular 200 vezes 1,20 e você vai receber quanto? R$ 240. Tá certinho, gente? Olha só, eu tenho uma franquia ouro, a pontuação dela é 1,20, eu vou ganhar R$ 240 por ter indicado uma franquia platina. É fantástico esse negócio ou não é? Tá? Então vamos agora aqui na platina. Você tem uma franquia platina. O valor do ponto é 1,60, ok? Você indica uma franquia prata, você ganha em dinheiro R$ 80. Você indica uma franquia ouro, você ganha em dinheiro R$ 160. Você indica uma franquia platina, você ganha em dinheiro R$ 320. Esse é o bônus do grupo ou bônus binário, tá certo? Que vai acontecer na sua perna menor cada vez que você indicar uma pessoa na sua perna menor. Ok, gente? Tá entendido até aí? Digita um 10 para mim, quem tá entendendo tudo aí. Quero esse povo saindo daqui hoje bem entendido. Muita gente sem saber como é que funciona o plano de marketing, por isso não consegue vender, por isso não consegue cadastrar, e nós precisamos abrir a boca e falar: eu não sei, eu quero aprender. Ok, gente? É assim que a gente consegue fazer as coisas. Temos que ser humilde, falar: eu não sei. Às vezes, as pessoas me perguntam aqui, né, algumas coisas aqui no WhatsApp, aqui no grupo. Dalberto, como é que é tal coisa assim? Eu digo: não, rapaz, não sei não. Agora, como você perguntou e eu não sei, eu vou procurar saber. E a gente vai ficar conhecendo junto. Tá certo? Então é isso. Então, olha só, gente. Depois vem aqui, olha, a situação de você entra com a franquia prata, ou ouro ou platina, mas depois que você desenvolve o seu trabalho, você desenvolve o seu trabalho de rede, você vai alcançar uma pontuação, ok? Do plano de compensação, e você vai sair de platina para platina rubi, ok? Deixa eu riscar aqui. Platina rubi. E aí o valor do ponto seu aqui na platina, que era 1,60, ele passa para 1,80. E aí você vai fazer todos aqueles cálculos que eu já fiz, que você já aprendeu a fazer, e o resultado que você vai ter vai ser o quê? Quando você chegar na situação de... Uai, meu Deus do céu. Deixa eu caçar o slide de novo aqui, que ele fugiu. Opa! Ah, consegui. Então, quando você chegar... Deixa eu apagar aqui. Nesse nível aqui, olha. O que vai acontecer aqui, olha? Você vai indicar uma platina e vai ganhar R$ 600 só no binário. Ok, gente? Ô, Célio, você procura no YouTube pelo meu nome, Beto Cavalcante, faz contato comigo e eu vou te ajudar no que eu puder, tá bom? Só você digitar no YouTube lá, Beto Cavalcante, você vai ver minha foto lá. Não está muito parecido comigo aqui hoje, porque lá eu estava mais novo, estava mais bonito, mais gordinho, mas sou eu. Você vai perceber que sou eu. Então, ok, gente, vocês viram aqui como é que você pode ganhar dinheiro trabalhando com rede. Você vê que aqui nós não estamos falando de venda, é você desenvolvendo rede, ok? Então vamos em frente aqui. Você tem depois o quarto bônus, o bônus codificado de novas adesões, onde você, a partir da terceira pessoa que você cadastrar alguém, vai abrir a sua rede codificada. Os dois primeiros que você que cadastrarem alguém, eles vão abrir, eles vão ser codificados para o seu patrocinador, tá certo? Mas a partir do terceiro, eles vão abrir uma rede codificada para você. Então, o que acontece nessa rede codificada? A Timol é, se não me engano, a única empresa que paga na perna menor. Aliás, que paga na perna maior, tá? Porque esse bônus aqui, independente de onde ele está, você vai receber. Então, quando você tem uma linha codificada,
cada pessoa que entrar, você vai ganhar R$ 80 até a quinta geração, e da sexta geração em diante, a Timol vai pagar R$ 50 para você, tá certo? Então, é simplesmente fantástico esse bônus. Depois aqui você tem o residual de consumo. Gente, o que a gente está falando aqui agora é o pulo do gato, tá? É o pulo do gato. Você tem aí muitas empresas surgindo todos os dias aí com marketing multinível e vai explodir, vai estourar, vai não sei o quê, e acaba explodindo mesmo. Vem um monte de coisa de vantagem, ganha dinheiro rápido, e não dura 2 meses, né? Hoje eu vi uma pessoa mandou um convite para mim aqui, que eles têm um projeto que entra em 4 marketing de multinível de uma vez só. Aí tem um projeto de como vai funcionar. Gente, esquece esse negócio. Tudo empresa pirâmide que vai falir, vai quebrar, vai explodir. Sabe? Não existe dinheiro fácil. Não existe nada que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Não existe. Isso aí é coisa de otário. Me desculpe, mas é coisa de otário. E na Timol não tem isso. A Timol não está prometendo para você ganho de dinheiro fácil. Tá? Tanto é que eu falei aqui, você precisa aprender, falar do produto, saber como é que funciona, vai aprender sobre saúde, vai aprender sobre o plano de marketing da empresa, vai conhecer a empresa, vai saber falar que a empresa não nasceu ontem, nem vai explodir. A Timol não vai explodir, gente. Eu não admito ninguém falar, não vai explodir nada. A Timol não vai explodir. Se tem uma empresa de marketing multinível que está no mercado que não vai explodir, é a Timol. A Timol vai prevalecer, vai permanecer, ok? E vai ser sempre um sucesso, crescendo cada vez mais. Por quê? Já tem 13 anos pagando e crescendo, pagando religiosamente toda sexta-feira. Quando um feriado cai na sexta-feira, a Timol paga na quinta-feira. Eu nunca vi isso. Tá? A empresa não retém dinheiro, você não precisa pedir saque. Você trabalhou, vendeu, o lucro é seu. A Timol não retém o seu dinheiro, tá certo? O que você vendeu, você tem lucro. O que você trabalhou em rede, você tem um residual. Amanhã ou depois, por mais que você seja um ótimo vendedor e venda muito, pode acontecer de você estar impedido por algum motivo de fazer suas vendas. Mas se você trabalhou no projeto 100%, aprendeu a fazer o projeto, então você vai ter o quê? Uma rede abaixo de você, gerando residuais para você, como nesse caso aqui, olha. 2% de comissão sobre as ativações e vendas mensais dos produtos na Timol. Você não está vendendo nada, mas o pessoal que você trabalhou e colocou na sua rede e que colocaram outras pessoas e a sua rede cresceu, eles estarão gerando para você 2% de vendas nos produtos, nas ativações. Isso vai gerar um residual para você, que é a sua aposentadoria. Então, é uma questão de inteligência. Não é uma coisa para se, eu não sei se vai dar certo. Olha, você pode não dar certo, mas a Timol já deu certo. São 13 anos funcionando bem. Ok, gente? Então, olha só. Simulação do que é o residual. Silosimol, ele custa na empresa R$ 290 e você vai receber uma comissão de R$ 5,80. Todas as pessoas que estiverem abaixo de você comprando, fazendo ativação, né? Os que te derem direito de receber, você vai receber R$ 5,80. R$ 5,80 é pouco? Se for um só, é. Mas se for 10, é R$ 58. Se forem 100 pessoas no mês, são 580, ok? Se forem 1.000, né, já melhorou um pouco, não é verdade? Então imagina isso ao longo de um ano. Olha só onde é que você pode chegar, em R$ 54 mil, só falando do Silosimol, do Top H+, e do Maxlim. Lembrando que a Timol tem agora uma vasta linha de produtos, onde você vai receber também essas comissões. E um detalhe muito interessante que eu gosto de frisar, quando você compra um produto do Timol, a Timol paga a comissão para você. Eu nunca vi isso. Você compra o Silosimol, a primeira pessoa que recebe essa comissão aqui é você. Pode olhar quem entra lá no seu back-office. Eu cadastrei uma pessoa antes de ontem e ela pagou o kit e já pagou um Top H+, também. E na mesma hora já entrou lá na conta dela R$ 3,50. Então, isso não existe, gente. Essa empresa é simplesmente fantástica. Tá bom? Então vamos partir aqui para o encerramento, que nós já passamos da hora, ok? Bônus Onix. O Bônus Onix, lembra daquela situação das 2 primeiras pessoas que cadastraram alguém, que codificaram para o seu patrocinador? Então vai chegar uma hora que você vai passar a receber também os mesmos bônus, ok? Porque a empresa ela tem o interesse de que todos estejam motivados, trabalhando ativamente
e sendo muito bem recompensado por essa situação. Ok, gente? Então é isso aí. Feliz com a empresa, todo mundo feliz. Feliz com o Timol. Eu tenho essa frase aí, estou sempre usando ela. Feliz com o Timol. Eu estou feliz com o Timol por vários motivos. Uma empresa que me dá segurança de trabalhar com ela, de falar dos produtos, de falar do marketing. E eu encerro por aqui, para não tomar mais o seu tempo. Deixo você aí com o seu patrocinador, a pessoa que convidou você para essa reunião. Tá certo? Eu estou à disposição de todos os distribuidores e convidados para esclarecer dúvidas, tá certo? Mas não perca tempo, gente. Você que está aqui hoje pela primeira vez, entendeu o negócio? Escolha a sua franquia, comece amanhã mesmo, tá? E já ganhe essa promoção do Hipermini no mês de março. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ficaram até o final, tá certo? Desculpa aí a demora, ok? Muito bom, gente. Então, muito obrigado mesmo pela atenção, tá? Sucesso a todos e eu estou à disposição de vocês. Grande abraço.